E aí, galera, tudo bem? Olha, hoje a gente vai discutir aqui no nosso espaço o tema da questão do sistema carcerário no Brasil. Como tratar a questão do sistema carcerário? No início do ano, houve muitas rebeliões no país, isso foi notícia no mundo inteiro, uma selvageria dentro dos nossos presídios. E, obviamente, se é preciso pensar a questão da segurança pública, não se pode esquecer a questão do sistema prisional. Por isso que a gente vai debater esse tema com você, para que você esteja antenado com o assunto e, claro, encontrando isso numa redação, possa desenvolver a contento, beleza? Bom, primeiro dá uma olhadinha aí na tela, algumas notícias que foram divulgadas, não é? No site do UOL, no portal UOL, no dia 22 de janeiro. A gente encontrava lá nessa data: Brasil passa a liderança em número de presos por habitante na América do Sul. Em 5 anos, Brasil vai de quinto a líder da América do Sul em número de presos por habitante. Em Alcaçuz, no Rio Grande do Norte, presos controlam chave e comida. Veja, foram algumas notícias divulgadas no portal UOL em janeiro. Ora, para a gente pensar um pouquinho sobre o assunto, é preciso olhar um pouquinho para a filosofia, por exemplo, para a sociologia, para compreender de uma forma mais aprofundada a questão. Olha comigo na tela. Friedrich Engels argumenta que a degradação dos trabalhadores ingleses, acarretada pela expansão da produção fabril, despojava-os de vontade própria, conduzindo-os inevitavelmente ao crime. A pobreza fornecia a motivação e a deterioração da vida familiar interferia na educação moral adequada das crianças. Engels observou, porém, que o crime é uma reação individual à opressão, ineficaz e facilmente esmagada. Ou seja, se você quer fazer uma referência ao Engels, você pode lembrar essa questão de como ele via a degradação dos trabalhadores ingleses e como ele pensou que a opressão social poderia levar o indivíduo à criminalidade, ainda que ele defenda que o crime é uma reação individual, ineficaz e facilmente esmagada pelo Estado. Outro grande pensador que pode ser citado numa questão como essa é Marx, não é? E, obviamente, citando estatísticas criminais da França e da Filadélfia, Marx afirmou em Capital Punishment, um artigo escrito para o New York Daily Tribune, no dia 18 de fevereiro de 1953, que o crime era menos um produto de instituições políticas peculiares de um dado país do que das condições fundamentais da sociedade burguesa em geral. Ou seja, Marx também faz uma relação da criminalidade com as condições sociais de uma sociedade burguesa. Então, um pensamento bem parecido aí com o de Engels, e você pode explorar esses dois pensadores numa temática sobre a violência, tá certo? Eu vou te mostrar alguns textos que foram publicados na imprensa no início do ano e que trataram da questão do sistema prisional de forma um pouquinho diferente, mas ao mesmo tempo complementares, tá certo? Então, primeiro a gente vai ver um artigo de opinião da revista Veja. O título era "Chegou a conta da barbárie". Eu vou ler para você, observe direitinho, inclusive a citação que é feita e como isso é explorado no texto, porque de fato é um texto que resume a situação do sistema carcerário no Brasil. Acompanha comigo então o artigo, a carta ao leitor da revista Veja do mês de janeiro. Que afortunado seria o Brasil se um alto dirigente fosse capaz de vir a público numa hora tão dramática para dizer palavras como as proferidas por Winston Churchill quando ocupava um cargo ministerial responsável pela segurança da Inglaterra em meados de 1910. A moderação e o estado de espírito do povo quanto ao tratamento dado ao crime e aos criminosos são uma das provas mais irrefutáveis da civilidade de uma nação. Serviria como um norte moral de importância ímpar para um pedaço expressivo da sociedade brasileira que, de tão exausta com crimes e bandidos, começa a aceitar selvagerias como as ocorridas no Amazonas e em Roraima como um mal menor, porque, afinal de contas, bandido bom é bandido morto. Veja, no parágrafo inicial de seu texto, a Veja contesta essa visão tão espalhada pelos brasileiros de que bandido bom é bandido morto, né? E para isso ela lembra uma frase desse grande estadista, o Churchill, que dizia dessa questão do grau de civilidade de uma nação. A forma como o povo trata o crime e os criminosos indica um pouco do grau de civilidade dessa nação. Continuando o texto.
Pobre Brasil. Em lugar disso, o presidente Michel Temer chamou a chacina de Manaus de acidente pavoroso. E o seu ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, tentou engrupir a nação com um plano de segurança que não passa de uma coxa de remendos costurados às pressas, sem prazo, sem metas, sem seriedade. O governo atual não tem responsabilidade pelo caos dos presídios. É uma herança maldita que recebeu dos antecessores, petistas, tucanos e militares. E até por isso tinha liberdade política para tratar a barbárie com a nota grave que ela merece. É tão grave que no domingo havia 60 trucidados em Manaus com cenas de animalidade inacreditável. 5 dias depois, mais 31 foram trucidados em outra chacina bestial, num sinal tétrico do domínio do crime sobre as prisões brasileiras. Nesse parágrafo, a revista mostra: o caos no sistema penitenciário não foi criado pelo governo atual. É uma herança do petismo, é uma herança do governo FHC, é uma herança dos governos militares. Nunca os governos olharam de fato com o cuidado que deveriam ter para o sistema prisional. E, obviamente, a panela um dia transborda, um dia explode, né? Explodiu no Brasil no mês de janeiro de 2017. Ora, a revista continua. A saída para a selvageria revelada na semana passada impõe desafios enormes ao governo e à sociedade. O Estado é o senhor absoluto dentro de um presídio. E a constatação de que as prisões brasileiras são trincheiras de facções criminosas que se articulam dentro e fora dos presídios diz tudo a respeito da espetacular falência do Estado. Esse é o desafio do governo, mas pouco mudará enquanto a sociedade estiver desorientada em meio ao nevoeiro da ideia medieval de que cuidar das prisões e respeitar os direitos humanos de presos equivale a premiar a bandidagem. É o contrário. Prisões razoáveis e presos tratados com um mínimo de humanidade são o único modo de tirar o país do atoleiro da violência que mata 60 mil brasileiros por ano. Trata-se, já dizia Churchill, da civilidade de toda uma nação. Tá aí, veja, 11 de janeiro de 2017, a conclusão é muito feliz. A sociedade precisa enxergar que investir nos presídios, que dar uma condição decente aos presos, não é premiar a bandidagem, mas é esse respeito aos direitos humanos que vai permitir uma mudança de atitude quando esse bandido volta ao convívio social e talvez assim pensar na redução da violência. Outro texto que merece um comentário é o do Mino Carta, da revista Carta Capital. Eu selecionei para você um trechinho, o título era O País da Barbárie. Olha comigo. A barbárie começa pela traição cometida pelos donos do poder em relação às dádivas com que a natureza nos premiou como nenhum outro país. E não é barbárie a indiferença de ricos e remediados diante da miséria que os rodeia, e não o são as condições deploráveis da saúde e da educação públicas. Ou, para chegar ao detalhe, não é barbárie o sofrimento de metade da população privada até hoje de saneamento básico? Veja, Mino Carta dá um olhar para antes do crime. Ele questiona se não é também uma barbárie toda a negação de direitos do Estado aos indivíduos. E olha, obviamente, para o que antecede o crime e não apenas para aquilo que ocorre depois que o crime foi cometido. Ou seja, as condições sociais do indivíduo, a forma como esse indivíduo está inserido na sociedade que pode levá-lo à prática criminosa e, consequentemente, à superlotação dos nossos presídios. Resumindo, então, o momento aí de reflexão sobre o sistema prisional brasileiro. Você vai começar a escrever? Veja algumas ideias sobre as quais você poderia discorrer no seu texto. A importância dos direitos humanos nos presídios. As matanças são a vitória do crime organizado. O Estado é o senhor, não é, do preso. É ele que tem o dever, o Estado, que tem o dever de tomar conta da vida do preso, que está dentro de uma cadeia. E hoje o Estado não tem mais a capacidade de fazer isso. O Estado já não manda nos presídios. Lembrar, a barbárie começa nos direitos negados aos cidadãos, não é? E aí, claro, colocado em forma de pergunta, porque você precisa concordar ou não com isso, tá? Você pode ainda pensar, os presídios são um retrato do racismo? Mais de 80% dos presos são pardos ou negros. Por que é que isso acontece, né? Há necessidade de reformas na legislação penal para também possibilitar que o indivíduo, quando comete um delito menos grave, não precise ir para um presídio, que ele possa ser útil à sociedade de uma outra maneira. Então, repensar também o Código Penal é uma forma que existe para
tentar minimizar os problemas do sistema prisional, beleza? Então, atenção a esse tema, é um tema delicado que trata da questão da violência, mas que deve ser tratado à luz dos direitos humanos e das necessidades aqui no Brasil, beleza, galera? Então, eu espero ter contribuído com você nesse debate e, claro, a intenção da gente aqui é levar você à universidade. Inscreva-se no canal, se gostou da aula, dá o like, compartilha com os amigos. Qualquer dúvida a respeito do nosso curso, acessa o nosso site, professormenelau.com.br. Valeu, galera, um grande abraço, a gente se encontra na próxima aula.